Paz do Senhor para todos. Bom dia, porque ainda da parte da manhã nós estamos. Hoje é dia 29 de março de 2020. Ontem eu já mandei uma ministração, mas hoje eu vou ministrar algo que Deus me incomodou muito. E eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado não só agora os acontecimentos, eu tenho acompanhado antes de acontecer, porque Deus tinha me dado ministrações, revelações. E eu vim alertando o povo, tem ministrações minhas gravadas, que eu vim alertando o povo, que esse é um tempo de buscar o Senhor, tempo de conserto, tempo de levar a sério. E o Deus me incomodou muito, porque as pessoas estão ministrando, eu sei que temos que consolar o povo, temos que consolar. Mas mais do que consolar, nós temos que instruir o povo, temos que ensinar o povo. Lá em Mateus 28, 19, quando Jesus disse que tem toda a autoridade sobre o céu e a terra, Ele mandou a gente ir pregar o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando a guardar tudo que Ele tinha ordenado. Ensinar. Temos que ensinar o povo. Tem outro texto também, Malaquias 2,7, diz a Bíblia que da boca do sacerdote deve reter o conhecimento e os homens buscar a instrução. Os homens que ele fala é a humanidade, não é somente o sexo masculino. Buscar instrução. Então nós temos que instruir, nós temos que ensinar. E Deus me incomodou muito, porque eu tenho visto que as pessoas ainda não caíram na real. Eu não vou ministrar uma palavra, o povo está no mundo não, porque o mundo, 1 João 5,19 diz, já do maligno. O povo nós convidamos a se converter, a se arrepender e aceitar Jesus. Mas a palavra que eu vou entregar agora, nessa manhã, é uma palavra específica, para a igreja. Voltar à última cadeira. Essa palavra é uma palavra que Deus me incomodou me entregar para o povo de Deus. O povo batizado, o povo de glória a Deus, o povo que se declara filho, servo. Então, essa palavra é específica, quero deixar bem claro isso, palavra específica. E quando eu estiver ministrando, e eu vou estar entregando o que o Senhor me mandou, e de acordo com o que o Senhor vai me conduzir, eu te convido depois a ouvir toda a ministração. Eu não sei qual é o tempo da adoração, mas eu te convido a ouvir toda a ministração até o final. Porque depois do final ainda vou estar trazendo algo da parte de Deus. Porque não vai ser uma coisa programada. Não, algo que Deus me deu mesmo, me incomodou, e eu vou entregar debaixo de uma unção, de uma direção de Deus. O texto que Deus me deu, e mandou dar início nessa manhã, e eu quero já começar, eu creio que é um texto conhecido de muitos, não é um texto que seja conhecido, é muito conhecido. Está em Josué capítulo 7. E aqui eu quero dar a introdução. Josué capítulo 7, versículo 1 diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabidi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira de Deus, do Senhor, se acendeu contra os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. No versículo 11, ele diz assim: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem a puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não sereis convosco, se não eliminados do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos, porque santificai para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, e o vosso inimigo não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Então, falando de Israel, povo de Deus, povo escolhido, nação eleita. E essa história fala do tempo de Josué, quando, depois de ter obtido a vitória sobre Jericó, logo em seguida eles caminharam e foram para uma segunda guerra, que era contra a cidade de Ai, bem menor, muito mais fácil a sua conquista, mas eles perderam a guerra. Foi uma guerra até vergonhosa, uma guerra até
que trouxe não só prejuízo, vidas, morte, mas trouxe o opróbrio, a vergonha, porque não tinha como perder aquilo. E quando Josué foi orar, jejuar, foi se prostrar diante de Deus, Deus disse: por que você está prostrado? Levanta-te, vai santificar o povo. Tem coisas condenadas, coisas que eu ordenei que não fizesse. Aí está a questão. Hoje nós somos Israel de Deus, nós somos o povo de Deus. 1 Pedro 2,9, nós somos raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, transportado da treva para a sua maravilhosa luz, para proclamar. Nós somos propriedade exclusiva dele. Nós somos um povo separado, kadosh, santificado para a glória do seu nome. E aí não mudou a questão. Como nos dias de Josué, que havia restrições, nem tudo a gente pode fazer, nem tudo a gente pode falar, nem tudo a gente deve tocar. Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. E nos últimos tempos, a igreja, ela se deixou levar pelo o mundo, as suas modas, pelos seus costumes, pelas suas mentalidades, e tocou coisas que não devia tocar, fez coisas que não devia fazer. A igreja quase se tornou mundana. Você não pode dizer que se algumas já se tornaram mais do que mundana, que tem coisas que acontecem dentro da igreja que nem no mundo se ouve falar. Tem coisas absurdas acontecendo. Então eu vou ler mais um texto, que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Presta atenção nesse texto. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti que faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem argoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hão de possuir ouve os seus prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permite tal coisa. Tem pessoas que perderam a noção da fronteira. Existe uma fronteira espiritual entre Deus, o reino e o mundo. As pessoas perderam a noção. As pessoas perderam a igreja, eu digo no sentido até de liderança, perdeu a noção. Deus mandou a gente pregar o evangelho, mandou mudar o evangelho. Nós temos que pregar o que está escrito. E tem muita gente que tem medo de pregar o que está escrito, porque isso não enche, isso não atrai, isso não promove ibope, porque a palavra de Deus é a verdade é um instrumento de libertação. João 8,31 diz que Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então muita gente, para querer ter status, para querer ter casa cheia, para querer ter glória, eles começaram a mudar, como assim, não vou dizer nem mudar, eles começaram a não ministrar aquilo que deve ser ministrado, pegaram só a parte boa da Bíblia, só as promessas, só os benefícios, e a responsabilidade, o temor, a obediência, a santidade, o respeito. As pessoas não estão pregando mais. Então, abriram a fronteira e, como dizer assim, passa quem quer, faz o que quer. E a Bíblia deixa bem claro que Israel pecou e nós pecamos. E o Senhor está trazendo a mesma questão hoje. Nós estamos sendo derrotados por um vírus, uma coisa banal, uma coisa microscópica, coisa insignificante. E nós sabemos que os países já estão em caos. As igrejas já estão fechadas. Tenho certeza que a Coreia, uma das maiores igrejas da Coreia, 60%, o último relatório que eu vi, estavam contaminados. A morte entre os cristãos. E nós estamos aí dizendo, Salmo 91, 1.000 cairá à direita, 10.000 à esquerda. Nós estamos no Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Nós estamos pegando só a parte que nos interessa, porque a parte que nos confronta, ali não queremos pregar, alguns não querem ouvir. E aqui eu quero dizer nessa manhã, uma coisa muito interessante, que o Senhor me incomodou, tá? Uma coisa que não tem como a gente ser omisso ou negligente. Nosso Deus é santo, nosso Deus é um Deus que nos chamou para fazer a diferença. Se fosse para andar igual, Ele não tiraria nós do mundo. Ele tirou Israel do Egito, para não fazer mais parte do Egito, e levou para uma terra bem distante.
E muita gente não entendeu isso. Muita gente está se declarando cristão, filho de Deus, servo de Deus. E que se você olhar pela sua vida, até a igreja, ela está quase se tornando semelhante em coisas que não tem nada a ver. É contaminação, é coisas condenáveis. Eu posso enumerar, eu posso citar, eu vou estar declarando algumas palavras. Uma das coisas que ele colocou um parâmetro, e Paulo foi muito usado por Deus para colocar esse parâmetro, esse entendimento, que está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, porque em Deuteronômio 18, 9, ele diz, tem uma lista aqui, ele falou que não deveríamos aprender conforme, que não achem que faz passar pelo fogo vosso filho, vossa filha, tá? E adivinhador, prognosticador, argoeiro, feiticeiro, mágico, quem consulte mortos. E nós sabemos que a igreja, ela perdeu o entendimento, porque tem gente praticando tais coisas dentro da igreja. Tem gente fazendo coisas que a Bíblia condena, que a Bíblia literalmente não aprova, rejeita e abomina. Tá? Tem vários, se eu fosse numerar aqui, misericórdia. Alguns iam ficar até alarmados. Mas vou dizer os principais. Vou falar do ponto principal. Primeira coisa que nós temos que entender, que nós somos um povo de propriedade exclusiva. Não existe um crente 50% crente, ou é 100% não é nada, ou é quente, ou é frio, ou é morno e vomita, ou é santo ou é profano, ou serve ou não serve. Não existe a terceira classe no reino, ou é um ou é outro. Não tem como ficar em cima do muro mais. Ou a gente se posiciona, tá? Ou vamos ser tratados como qualquer outro, até pior. Porque Pedro diz, melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. E o juízo começa na casa de Deus. Não adianta Deus cobrar os de fora se os de dentro estão fazendo pior. É como um pai de família, não adianta cobrar do filho dos outros, o meu filho está fazendo pior do que o dos outros. Então nós temos que entender o princípio. E aqui dentro ele fala bem isso, que Deus não permite tal coisa. As nações vão possuir a terra, elas fazem o que quiser, mas nós não. Nós fazemos a vontade de Deus. Nós temos critérios, nós temos princípios. Deus coloca a fronteira e as pessoas romperam a fronteira. Acã é um exemplo disso. O Josué, o líder, disse para ele, quando entrasse em Jericó, não era para tocar em nada, levar nada, o ouro e a prata era destinado a tenda da congregação, as vestes, ele foi lá, pegou ouro e prata, pegou as vestes, e não foi porque ele pegou. A questão, o princípio aqui é obedecer ou não obedecer. Não é o que você faz, é o que Deus mandou você não fazer. Não importa o que você está fazendo, importa saber se foi Deus que autorizou. Deus é Senhor da nossa alma, nós somos propriedade, Ele manda em nossas vidas. Jesus disse lá em Lucas 6,46, porque me chamais Senhor, Senhor, não faz o que eu mando. Ele manda, Ele não é amiguinho, Ele é amigo, mas não é amiguinho, Ele é Senhor. Se Ele falou para não tocar, não é para tocar, não é para pegar, não é para pegar. E Acã fez isso, e trouxe prejuízo. Lembramos de Jonas, Deus mandou ele para um lado e ele foi para outro, e trouxe prejuízo para quem não tinha nada a ver com a vida dele. Um barco quase naufragou por causa de Jonas. Tiveram perdas, tiveram atraso, tiveram consequência, porque Jonas entrou. E eu vou dizer uma coisa, tem muita gente aceitando pessoas que não deveria aceitar. Tem muita gente aprovando que não devia aprovar. E vai sofrer consequência. E aí coloca limite. Nós temos que entender essa questão. Por isso que eu não tenho que aceitar os outros, porque acho legalzinho, não, tem que aceitar debaixo de uma direção. Até quando Deus foi separar o exército de Gideão, ele deixou bem claro para Gideão, aquele que eu disser que vai com você, vai. E o que disser que não vai com você, não vai. Então não era Gideão que decidia quem ia ou quem não deveria ir. Não é nós que decidimos quem ungimos, deixamos de ungir. Quem colocamos lá, não, é Ele que decide. Ele é Senhor. Ele é o cabeça, Ele é o Cristo. E a igreja quis se tornar autônoma. A igreja quis aprovar o que Deus não aprova, quis fazer o que Deus mandou fazer, e por isso está pagando preço, para trazer prejuízo para si, para a congregação e para todo o povo de Deus. E nós temos que eliminar as coisas condenadas, nós temos que limpar a casa, nós temos que consertar o altar, nós temos que mudar a postura, porque não tem como ficar achando que, como Josué se colocou de joelho, começou a orar, jejuar. Você está jejuando por quê? Porque você está dobrado, chorando, lamentando. Levanta. Eu quero que Deus está falando isso com a igreja hoje. Nós não vamos vencer essa guerra, essa pandemia aí, com jejum e oração, mas com mudança, com arrependimento, mudança de comportamento.
eliminando o que Deus mandou eliminar, tirando o que Deus mandou tirar, consertando o que Deus mandou consertar. E aqui deixa bem claro, em 2 Coríntios capítulo 6, 14, ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre crente e o incrédulo? Presta atenção, união entre o crente e o incrédulo. Falando de casamento, relacionamento, tá? Que ligação entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos recebereis. Sereis o vosso pai, e vós sereis os meus filhos e filhas, diz o Senhor. A ordem é essa. Quer a receita? Quer ver Deus poupar a tua casa, poupar a tua vida, o teu ministério? Ele está dizendo: retirai-vos do meio deles. Retirai-vos, não toqueis em coisa impura, coisas condenadas, coisas que a Bíblia diz não é para fazer, não é para ser desse jeito. E Deus está dizendo não, e a gente está aí, brincando de ser crente, brincando, profissionais do púlpito, profetas de Baal, que ficam dizendo tudo Deus está aprovando, não pode que Deus é contigo, pode fazer que Deus te abençoa. Deus não é banana na feira, Deus é Senhor, e o preço pode ser alto com a vida. Deus nos chama para ter vida eterna, mas quem vai ter vida eterna? Não diz lá, tem gente brincando, achando que a igreja é edificada com os dons, com os talentos. A igreja é edificada na palavra. Uma igreja edificada na palavra, uma igreja consciente, madura, experiente e cheia de testemunho. Uma igreja que é edificada nos dons, nos talentos, é uma igreja menina, uma igreja criança. Uma igreja que brinca, a igreja de Coríntios, que não faltava dons, não faltava nada, mas Paulo diz: eu não pude falar como espiritual, que vocês sois carnais. Ele deixa bem claro isso. Havendo ciúmes, contendas, divisões, um dizendo que é de Paulo, dizendo que é de Pedro, dizendo que é de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Eu quero dizer uma coisa: a igreja dividida, essa confusão de igreja com igreja, por causa de público, por causa de glória, por causa de status, por causa de mídia, isso aí só faz vergonha. Isso é fato. A nação dividida entre os seus governos, isso vai ser motivo de... É princípio. Uma nação dividida não prevalece, o reino dividido não prevalece, uma casa dividida não prevalece. E aí está o princípio. Tem que haver concordância, 2 ou 3 na terra, tem que haver harmonia, tem que haver unidade. Não pode, se não eliminar essas situações, se nós não começar a tomar uma postura de fato, de respeito, de reverência, de obediência, eu pergunto: quem é que vai escapar nessa geração? Quem é que vai se levantar depois dessa tempestade? Porque Lucas 46 diz que quem ficou a casa na rocha, que ouviu e obedeceu a palavra, o vento ao passar vai ficar em pé. Mas aquele que ficou a casa na areia, que ouviu e não obedeceu, grande vai ser sua ruína. Então o que vai decidir quem vai ficar em pé, quem vai cair, é quem está obedecendo. Não vai ser a liturgia, não vai ser o ritual, vai ser uma postura de obediência, de levar a sério a palavra. Ele diz: não fará segundo os costumes dessas nações. E aqui ele diz: apartai-vos dele, retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis, e eu vos receberei. Está dizendo: olha, enquanto houver essas posturas, Deus, eu não serei convosco. Enquanto não eliminar, o inimigo não poderia resistir. Deus não mudou. E cuidado quem você está ouvindo a ministração. Você está buscando consolo? Você quer ouvir palavras de ânimo, palavras de consolo, palavras que te façam ter esperança? Vou te dar uma palavra certa de esperança. É essa. Uma palavra que Deus está dizendo: quer ser recebido? Então me leva a sério. Larga o que eu mandei largar. Pare de fazer o que eu mandei não fazer. Isso é uma palavra séria. Essa é a receita diante de um diagnóstico. Quando o cara vai no médico, o médico faz toda uma bateria de exame, faz uma avaliação e descobre que está a enfermidade. Depois ele passa a receita. E a receita talvez seja um medicamento ruim, um tratamento difícil. Mas e daí, quer ser curado? Aceita o tratamento de Deus, aceita a palavra, aceita a correção, aceita a cobrança de um Deus que pode cobrar. Retirai-vos do meio deles. Ele diz aqui que não há que comunhão há entre o crente e o incrédulo. Não põeis em julgo desigual. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Que união entre o crente. Está aqui, versículo 15, que harmonia entre o Cristo e o maligno. E que união entre o crente e o incrédulo. Sabe, as pessoas estão brincando. Eu, quando me converti em 87, 30 e poucos anos atrás, eu vim do mundo, eu aceitei Jesus.
Eu entendi isso como medo de convertido.